Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Lembrai-vos, Altíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparados, animada eu, igual confiança, a vós, Virgem singular, como mãe recorro de vós me vale, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Nós fazemos nossas súplicas à Mãe do Filho de Deus manado, mais digna de José propício, para alcançar o que eu vos rogo. Amém. Muito bem, então, sobre a importância, né, da religião. A gente vive hoje um mundo irreligioso. Quer dizer o quê? Que é um mundo que não dá a mínima para a religião, né? Por quê? Porque a mentalidade moderna, desde o século XVI, ela assumiu uma postura cientificista, ou seja, uma ideia de separar a religião de ciência, né? Então, a religião passa a ser uma coisa muito relacionada com crendice, né, com superstição, e se coloca dentro desse, né, como se fosse um pacote, todas as religiões, inclusive a religião católica. Então, a religião católica seria mais uma religião dentro desse pacote que considera tudo que é religioso, crendice, superstição, exagero, né, coisa de gente visionária. Então, é importante vocês entenderem o que é religião e por que é importante, né, a religião. A religião, ela não é importante só porque ela é uma necessidade do homem, como, né, diz o agnosticismo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso daí. Mas ela é importante como próprio motor da história. Então, para vocês entenderem isso, né? Os papas do século XIX condenaram muito, né, acertadamente, uma coisa chamada indiferentismo religioso. O que é o indiferentismo religioso? O indiferentismo religioso é causado pela ignorância religiosa. Então, as pessoas, de um modo geral, elas são muito ignorantes com relação à religião. Você vai ouvir um monte de gente, né, falando sobre um monte de assunto, mas na hora que elas falam de religião, elas são completamente ignorantes. Elas não são capazes de definir o que é religião. Se você perguntar para um desses aí, né, o que é religião, simplesmente dá uma definição disso e não vai saber. Ele vai falar um monte de coisa, mas não vai dar uma definição satisfatória, certo? Então, a gente precisa entender um pouquinho de religião para a gente poder falar sobre religião, defender a nossa fé. Então, religião não é como um time de futebol, que você tem um, fulano tem outro, ciclano tem outro, né? E a seu gosto, né? A seu prazer, não se trata disso, né? Então a gente tem que combater a ignorância religiosa, porque é da ignorância religiosa que vem o indiferentismo religioso, que diz assim: tanto faz uma religião como a outra. O importante é acreditar em Deus. Deus é o mesmo, Deus é um só, então vamos deixar de lado, né, nossas diferenças e vamos respeitar a religião uns dos outros e vamos viver, né, em paz, porque tanto faz a sua doutrina, quanto a do outro, quanto a do outro. Acontece que tem verdade e erro, né? Então, nós temos que saber onde está a verdade. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente gostava de brincar fazendo essas perguntinhas, que era o seguinte: o que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? A gente via isso nos filmes de ficção científica. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Né? No fundo, são perguntas muito boas. São perguntas muito boas. Só que a ciência não dá resposta para essas perguntas.
ciência vai te dar algumas respostas até um determinado ponto, até um determinado limite. Mas essas 3 perguntas, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, a ciência não pode te dar resposta. Quem vai te dar a resposta disso vai ser a religião. É a religião que vai responder isso. Agora, a religião verdadeira vai te dar a resposta verdadeira. Que a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de religião é que existe uma religião verdadeira. Uma única religião verdadeira. E todas as outras, portanto, são falsas. É lógico. Não pode haver 2 religiões verdadeiras, dizendo coisas opostas. Ou uma é verdadeira, ou a outra é verdadeira. Se elas estão ensinando coisas que são contrárias, ou uma é verdadeira, ou outra é falsa. Ou outra é verdadeira. Uma coisa ou outra. Quer dizer, uma coisa vai excluir a outra, certo? Agora, se você pega a doutrina das religiões todas e estuda elas, você vai perceber o seguinte: todas as religiões falsas, elas coincidem em determinados pontos. Por mais que elas sejam diferentes em alguns pontos, né? O budismo, o hinduísmo, né? O xamanismo, por mais que elas tenham diferenças, no final das contas, elas têm pontos em comum, o que indica que a essência delas é a mesma. Agora, de todas as religiões que existem, existe apenas uma que é completamente diferente de todas as outras, a religião católica. Então, a gente tem que concluir o seguinte: ou a religião católica é a única religião falsa e todas as outras são verdadeiras, ou nós temos que concluir que a religião católica é a única verdadeira e todas as outras são falsas. Como é que a gente entende isso? Pela própria história. Pela própria história a gente vai entender isso daí. Por isso que é importante também um professor de história para ensinar um pouco de religião, né? Ora, todas as religiões antigas, elas falavam que em algum momento, no tempo, né, foi criado todas as coisas. Então existe um Criador. Todas as religiões afirmavam que houve, em algum momento, a criação do homem. O homem foi criado de alguma maneira. Todas as religiões afirmavam que, em algum momento também, depois da criação do homem, houve uma queda do homem. Ou seja, o homem vivia numa espécie de paraíso e, de repente, ele saiu desse paraíso. Então, é verdade que em todas as religiões existe alguma coisa de verdade. Isso parece claro para nós, quando a gente analisa todas as religiões. Mas, por que é que ainda assim elas são falsas? Ora, o fato de você ter alguma coisa de verdade não faz com que você seja integralmente verdadeiro. Se você pegar, por exemplo, uma nota falsa, ela tem alguma coisa de verdadeiro nela, porque senão ela não enganaria. Uma nota de R$100 falsa, ela tem muita coisa de verdadeira nela. Ela tem uma aparência, ela tem os desenhos lá da nota, tem as cores e tal, mas ainda assim ela é falsa. Tá certo? Então, mesmo as religiões, todas, tendo alguma coisa de verdadeiro, elas continuam falsas. Por que elas continuam falsas? Porque, em algum momento, essas religiões elas vão se perdendo. Elas vão misturando aquela verdade com algumas outras coisas que são falsas.
Vocês conhecem a parábola do semeador, né? Então diz assim, né? Nosso Senhor contava essa história. O semeador saiu e semeou o trigo, a boa semente, né? Durante a noite, o inimigo, Satanás, né, semeou o joio. Então o que aconteceu? O trigo cresceu junto com o joio. Só que um é bom e o outro é ruim. Um é uma erva boa, que vai dar bons frutos, e o outro é uma erva daninha, né, que tende né, a sufocar o trigo. Então, quando os lavradores perceberam que estava crescendo o joio junto com o trigo, eles avisaram para o Senhor. Falaram, aconteceu isso, né? O joio agora está misturado com o trigo, o que a gente faz? Aí o Senhor diz para eles assim, olha, agora é melhor deixar crescer tudo. Porque como não dá para a gente separar um do outro, eles estavam muito, né, muito próximos, né, as duas ervas, né? Então ele disse, se a gente for tentar tirar o joio agora, a gente vai matar o trigo. Então o que tem que fazer? Deixar crescer, chegar a época da colheita, separa. E o joio lança no fogo. Isso daí é uma parábola para dizer mais ou menos como foi também com a religião. Então Deus deu ao homem a boa semente, que é a verdadeira religião. E veio Satanás, né? E uma falsa doutrina. E essa falsa doutrina é o joio, que vai crescendo junto com o trigo. É só por isso que tem falsas religiões. É só por isso, né? A ação de Satanás, que vai usando a vaidade dos homens para que os homens eles rejeitem a boa doutrina e passem a abraçar a má doutrina. E por que os homens eles tendem, né, a cair na má doutrina? Eu disse, né, por causa da vaidade, é o orgulho do homem. O livro da sabedoria diz isso, né? É a fonte e a raiz do paganismo. Por quê? Porque a boa doutrina muitas vezes parece dura para o homem. Então vamos entender isso daqui, né? Para a gente ver onde é que vem a corrupção da boa doutrina pela má doutrina, né? Então, o primeiro ponto, né, é a doutrina da salvação. Tá bom? Observem bem que nós podemos estudar isso daqui através da história. Agora, não é o bastante. Não é o bastante, né? Porque a história é uma ciência humana. Tem limites. Tem limites. Para a gente entender bem tudo isso, a gente precisa passar um pouquinho da história, passar um degrauzinho acima, que é uma coisa chamada metafísica. E depois da metafísica tem um outro degrauzinho mais, que é a teologia. A teologia sagrada, que estuda a santa religião. Então você tem, né, a história está dentro, está no âmbito, né, das ciências humanas. E depois você vai ter um degrauzinho para a metafísica, que é um raciocínio um pouco superior, para depois você chegar à teologia. Mas é bom começar pela história, para vocês verem que é possível a gente entender religião pela própria história. Não é como dizem os modernos, que nós temos que separar. Não, ciência, história é uma coisa, religião é outra. Não, essas coisas estão bem juntas. E pela história a gente entende religião. Então vamos ver, né? Ora, se você pegar todos os povos antigos, todos que existiram na Mesopotâmia, na Ásia, no Oriente mais extremo, na América, na Europa entre os bárbaros, na África, na América, você vai chegar à mesma conclusão. Todos esses povos falam de uma mesma coisa. Eles falam de uma mesma coisa. Eles falam que o homem caiu, houve uma queda do homem. Então houve em algum momento, o que eles chamam de idade de ouro, que é representar o ouro, representa, né, a pureza. Houve um momento na história em que o homem vivia, né,
sem os problemas que tem hoje. O paraíso. Então, muitas culturas antigas vão chamar isso de Idade de Ouro. Por alguma razão, aconteceu uma queda do homem. O homem vai sair desse lugar que ele está, né, e vai mergulhar nesse mundo que nós estamos hoje do pecado. Não é quer dizer que o homem saiu de um mundo para o outro, né? Mas assim, saiu do mundo da virtude para o mundo do pecado. Você sai do paraíso e vem para o pecado. Então essa é a grande tragédia da história humana. É o ponto de partida, né? Por outro lado, os povos antigos também diziam que ao mesmo tempo que acontece essa queda do homem, Deus ia resgatar o homem de alguma maneira. Então isso aqui é a doutrina da salvação, soterologia, significa exatamente isso. Sótero é salvação. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Que o homem, aqui é o ponto para vocês entenderem a questão da religião, porque é a partir disso que vai existir religião. Porque a gente, para conseguir sair dessa encrenca que nós estamos, nesse mundo, que é uma grande encrenca, a gente precisa entender de religião para a gente poder saber o meio que a gente pode utilizar para sair disso, né? Ou seja, nós fomos feitos para alguma coisa, que não é exatamente essa vida aqui. Essa vida aqui é uma espécie de passagem, é um caminho, não é o destino, é uma viagem. Uma viagem pode ser muito longa para uns, pode ser curta para outros, mas o nosso destino não é aqui. Nós vamos chegar em algum lugar, mas a gente só vai chegar lá depois de morto. Ou seja, morre o corpo, não a alma. Bom, e o que provoca a necessidade de fazer esse caminho, que é a nossa vida nesse mundo, é justamente a queda, o pecado. Nós chamamos de pecado original na doutrina católica. Então, a base da doutrina da salvação está no pecado original, né? Por que nós temos essa doutrina da salvação? Porque nós estamos, né, em queda, que é o pecado original. Então, nós temos que atravessar, né, quando a gente reza, né, a Salve Rainha, degredados, filhos de Eva, né, a voz suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É uma metáfora, na realidade, a essa realidade que nós vivemos nesse mundo aqui. Então, esse mundo aqui é um mundo de passagem, não é o nosso destino. Mas ele se tornou assim por causa do pecado original. Porque se não fosse o pecado original, né, nós não teríamos que passar pela morte. Nós estaríamos fazendo uma passagem, mas, né, sem passar pela morte, a gente ia direto para o céu. Que é a felicidade eterna. Que só é possível com aquilo que no paraíso o homem recebia, que é a graça de Deus. Então, para a gente entender um pouquinho da graça de Deus, é assim, né? Imagina o sol, a gente não consegue olhar diretamente para o sol, porque a gente fica com a vista, né, ofuscada. Isso é por quê? Porque a luz do sol é muito intensa para a nossa capacidade. A nossa vista não está proporcionada à grandeza, né, da luz do sol. E por isso, quando a gente olha, a gente cega. A mesma coisa é Deus com relação à nossa natureza. A natureza de Deus, ela é tão poderosa que a nossa natureza não pode chegar perto, senão a gente... É como se a gente quisesse tocar no sol, entendeu? É impossível. É impossível. É por isso que na Antiga Aliança, né, se diz que aqueles que tentavam tocar a arca da aliança, né, sem estarem devidamente preparados, né, eles morriam na hora.
não é porque Deus castigava e matava, é porque a nossa natureza não está proporcionada àquela grandeza toda. Está entendendo? Então Deus dava ao homem uma coisa para poder equilibrar, proporcionar ao homem, até que o homem chegasse um momento em que ele está, né, completamente preparado para estar junto de Deus. Essa coisa é chamada graça. Então a graça é um socorro divino que vai preparando a nossa natureza, certo? Para a gente poder estar junto de Deus. A gente não pode ter uma vida sobrenatural, porque sobrenatural é a vida de Deus, que está muito acima da natureza. Né? A gente não pode ter essa vida sem estar proporcionado ao sobrenatural. Então, o que vai nos dar essa capacidade, por assim dizer, é a graça. Então, né, no paraíso, o homem recebia essa graça de Deus, que é gratuita, é Deus que dá. Diferente do que dizem hoje os modernos, que dizem, que afirmam, né, que essa graça de Deus é uma exigência da nossa própria natureza. Não é uma exigência da nossa natureza. Né? Deus fez o homem com a sua própria natureza, certo? A natureza do homem, ela tem meios próprios para atingir determinados fins. Então, a nossa natureza está proporcionada ao que nós somos. Mas é o bastante para o que nós somos. Mas não é o bastante para o que Deus é. Entende? Ou seja, Deus não poderia fazer o homem tendo necessidade de ser feliz de alguma maneira nesse mundo e não dar ao homem, né, os meios para isso. Só que essa felicidade que nós podemos obter aqui nesse mundo, ela não é suficiente, não é o bastante, né, porque nós temos necessidade de Deus também. Então Deus dava graça para a gente poder, né, conseguir preparar a nossa natureza para poder estar junto de Deus. O pecado original rompeu isso, o homem perdeu essa graça de Deus. E é por isso que acontece a queda do homem, fica entregue à sua própria natureza. Isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que o homem pode viver bem nesse mundo, razoavelmente bem nesse mundo e tal, mas já não pode mais estar junto de Deus, na eternidade. Entendeu? Então se faz necessário a religião, porque a religião vai indicar os meios para isso. Bom, aí Deus, né, Deus mesmo, vai revelar a Adão, o primeiro homem, os elementos que compõem essa doutrina da salvação. E Deus vai dizer para ele assim: vou enviar um Salvador. E aí, pode se perguntar, né? Mas eu não posso me salvar por mim mesmo? Eu preciso de um Salvador. É esse o problema das falsas religiões. As falsas religiões, elas deformaram a doutrina da salvação. E todas elas vão dizer que o homem precisa só de si mesmo para se salvar. Entendeu? Então, todas as falsas religiões, elas vão cometer esse mesmo erro, de dizer que o homem precisa apenas dele mesmo para se salvar. Todas elas vão dizer isso. A religião católica diz que não. Nós não dependemos de nós. Nós dependemos de Jesus Cristo. Por que é assim? Porque quando o homem ele comete o pecado contra Deus, esse pecado contra Deus, ele tem uma gravidade que ao homem é impossível reparar. Porque tudo em Deus é infinito. A dignidade de Deus é infinita. Uma ofensa a Deus, ela tem uma consequência infinita. E tudo que o homem faz é finito. Então, o homem não tem condição de fazer uma reparação infinita para Deus que é infinito.
Entende? Então, só havia uma maneira de fazer com que essa ofensa a Deus, que foi o pecado original, foi uma coisa muito grave, muito grave. E por que o pecado original é grave? Depois vocês me lembram para poder voltar no ponto que eu parei aqui, né? Eu estou explicando, né, a gravidade do pecado original para dizer por que o homem por si mesmo não pode pagar essa dívida com Deus. Né? Mas por que é tão grave assim o pecado original? Porque o homem, ele, lá no paraíso, ele cedeu a uma tentação que é muito semelhante à de Lúcifer, ou a mesma, pode-se dizer assim. Né? Eu acabei de dizer para vocês que o homem tem a sua natureza. A natureza do homem, ela é suficiente para essa vida aqui. Mas como nós não fomos feitos somente para essa vida, nós fomos feitos para uma vida sobrenatural com Deus, significa que a nossa natureza não é bastante para isso. A gente precisa da graça de Deus. Deus estava dando essa graça para Adão e Eva gradativamente até chegar um momento em que eles estavam prontos para irem para o céu, viver a vida sobrenatural de Deus. Deus só pediu para eles uma única coisa: não comer daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não que aquele fruto fosse um fruto envenenado, coisa assim, mas era o símbolo, né, de obediência a Deus e de sacrifício. Deus quis que o homem fizesse um sacrifício. Depois vocês vão ver como é importante na religião essa ideia de sacrifício. Então Deus pediu a Adão e Eva um único sacrifício: não comer daquela fruta ali. Né? Só que eles pensaram que se eles comessem daquela fruta, eles iam chegar mais rápido lá onde Deus estava. Que foi isso que o demônio disse para eles. Né? Se comerem desse fruto, serão como deuses. Serão como deuses. Então eles imaginaram que Deus estava escondendo deles um meio para se obter a graça divina e se tornar uma divindade como Deus. Sem precisar da ajuda de Deus. Era só comer aquela fruta e eles já... Entendeu? Ou seja, foi o pecado, né? A gente chama de pecado do naturalismo, que é o pecado de Lúcifer também. Fala assim: não preciso de Deus. Eu sozinho. Entendeu? Isso provocou a queda do homem. E Deus precisa salvar o homem, porque Deus se compadeceu do homem. Porque Deus pensa assim, né? Olha, os demônios erraram e não podiam ter errado. Porque os demônios têm, né, retidão, eles não raciocinam. Eles já têm a ciência das coisas. Nós aprendemos as coisas raciocinando. A gente vai de um ponto para outro, para outro, para outro. Nesse meio do caminho aqui a gente pode errar. Então por isso que Deus teve compaixão do homem e resolveu salvar o homem. Mas só Deus pode salvar o homem. O homem não pode salvar por si mesmo. Mas por outro lado, tem que ser um homem também. Mas como é que um homem vai salvar o homem se ele não tem dignidade infinita para poder, né, compensar, reparar a ofensa infinita a Deus? Ele tem que ser um homem Deus. Então é por isso que Deus vai se fazer um homem para nos salvar. Entende? Então Deus faz assim, diz isso para Adão: eu vou enviar o Salvador, ele vai nascer da Virgem. Tudo isso foi explicado. E disse que isso aconteceria num determinado tempo. Ia dar um tempo para a humanidade, até chegar o momento da vinda do Salvador. Adão, né, recebeu essa doutrina de Deus. Isso aqui é a essência da religião, essa doutrina da salvação. Que não veio da cabeça de Adão. Foi Deus que disse para Adão, revelou para Adão. Então, Adão sabia que ele ia morrer, né?
e ele não ia conseguir estar no céu. Por quê? Porque ele não podia entrar no céu enquanto esse Salvador não viesse para fazer o que tinha que fazer e abrir as portas do céu. Só aí então Adão poderia entrar. Então Adão teve que viver com essa tristeza, né, durante todos os quase 1000 anos da vida dele, ou 1000 anos, não sei. Ele teve que viver com essa tristeza, né, mas por outro lado, né, tinha a esperança de que o Salvador ia vir e que o céu não estava perdido. Né? E Adão transmitiu isso para os seus filhos, essa mesma doutrina. Então é uma doutrina só, uma mesma doutrina. Então Adão transmitiu para os seus filhos. Agora, dos filhos de Adão, né, nós sabemos que o Abel guardou a boa doutrina e o Caim o que faz? O Caim pega a boa doutrina e, inspirado pelo demônio e pelo seu orgulho, né, pela sua vaidade, o que ele vai fazer? Eu não preciso de Deus para me salvar. Eu me salvo sozinho. Então é aí que está a história do sacrifício de Abel, sacrifício de Caim. Né? Abel, caçador, sabia que aquele Salvador que viria, que Deus iria se tornar homem, né, para se sacrificar, porque ele teria que morrer por nós, para abrir o céu para nós. Né? Então isso seria um sacrifício de Deus. Então, a gente quando está ensinando as coisas para as crianças, a gente vai ensinando muito devagarzinho. Né? No início a gente ensina de uma forma mais infantil, depois a gente vai, né? Até a criança está preparada para entender aquilo. Enquanto ela é muito criança, ela não está preparada para entender. Ainda mais essas coisas de religião, né? Então imagine, essa criança era a humanidade. A humanidade estava ainda começando. Então Deus foi preparando a humanidade para quando chegasse na época certa, o Salvador ia vir. Né? Por isso que diz que nosso Senhor veio na maturidade dos tempos. Só que essa humanidade, né, levada pela sua própria vaidade, ela vai, né, se perdendo e misturando a doutrina que Deus revelou para Adão com outras doutrinas. Sempre com o mesmo fundamento. É o homem que salva a si mesmo. Sempre com esse mesmo fundamento. Então Abel, ele vai fazer o sacrifício. Né? Esse sacrifício representa o quê? Representa, primeiro, o sacrifício que Deus vai fazer pelo homem. Então é por isso que tinha sacrifício nas outras religiões. Você vai ver sacrifício em todas as outras religiões. Sacrifício. Né? Então, Deus reconhecia esse sacrifício do homem. É claro que esses sacrifícios depois vão ser deformados pelas falsas religiões. Começando pelo Caim. O de Abel, né? Como é que é feito isso? Você reconhece que Deus é Senhor de tudo. Que Deus é o Criador de todas as coisas. Não há outro Deus, só existe Ele. Né? E você oferece para Deus alguma coisa que tem muito valor, que é muito importante. Porque você não vai oferecer qualquer coisa para Deus. Você vai oferecer aquilo que tem de melhor. O que tinha de melhor para o Abel era a caça. Era o que ele caçou. Então ele faz o sacrifício e oferece para Deus. O sacrifício é o sacrifício de holocausto. Né? Você mata a vítima e depois você tem que destruir ela completamente. E você queima, né, até ficar só a cinza. Essa destruição completa significa a soberania de Deus sobre todas as coisas. Você não está matando um bicho, um animal, né, porque você é ruim. Você está fazendo aquilo como homenagem a Deus. E não é que Deus também seja sanguinário, que gosta de ver matar os bichos. Tá? Mas é que é uma maneira do homem mostrar para Deus, né, que o homem reconhece a soberania de Deus. E o que fez o Caim? Pegou lá uns matinhos qualquer lá, né? E o que tinha de pior ele vai. É desprezo a Deus. Então isso a Sagrada Escritura conta para nós, para mostrar que a religião com Caim já está corrompida. Né? Com aquela erva daninha, o joio, que o demônio semeou junto com o trigo. Né? E aí o Abel morre por inveja, porque, né, Caim vê que Abel é mais querido por Deus do que ele,
E por que Abel foi mais querido por Deus do que o Caim? Porque Abel conservava a religião verdadeira e Caim não. Tá certo? Então aqui, em Caim e Abel, nós temos a origem da falsa religião. A verdadeira religião já havia sido transmitida por Deus para Adão. Adão passa para os seus filhos e dos filhos de Adão começa a vir a falsa religião com Caim. Tá dando para entender? Então, o que nós vamos ter a partir daqui na história? Nós vamos ter, depois da morte do Abel, acabou a verdadeira religião? Não. Deus escolheu outro filho de Adão para que ele conservasse a religião verdadeira. Esse filho chamava Sete. Então, a partir de Sete, nós vamos ter essa divisão. Sete vai conservar com ele a religião verdadeira e Caim a religião falsa. A descendência de Caim, paganismo, 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 e a descendência de Sete conservando a religião verdadeira. Só que o que acontece? Né? A religião do mal, a religião do demônio, a religião falsa, ela tende a perseguir a religião verdadeira. Por quê? Porque os filhos das trevas, eles não se conformam com quem pratica a religião verdadeira. Eles não querem só eles terem o direito de praticar a falsa religião deles, mas eles querem destruir a religião verdadeira. É por isso que a nossa vida nesse mundo aqui é sempre esse confronto. Se nós estamos na religião verdadeira, se prepara, porque nós vamos ter o ataque, não dá para viver em paz. Eles querem sempre destruir. Essa religião verdadeira de Sete vai chegar até um único homem. Quem que foi? Noé. O restante da humanidade toda já tinha aderido à religião falsa de Caim. Todo mundo no paganismo. Né? Só tinha um homem que estava conservando a religião verdadeira. Era Noé. Então o que Deus faz? Dilúvio, né? E preserva a religião verdadeira através de Noé. Depois do dilúvio, começa tudo de novo. Noé, os 3 filhos de Noé, né? E aí você vai ter novamente essa história se repetindo, ou seja, as falsas religiões novamente, né? E a verdadeira religião vai permanecer com a descendência de Cã. São 3 filhos que Noé teve, né? Cã, Jafé e Sem. A verdadeira religião, vai ficar com Sem, né? Com o povo de Sem, que é chamado povo semita. Mesmo assim, né, o povo semita, da descendência de Sem, vai começar também a se perder. Aí é que Deus vai escolher um homem, dentre esses aí, da descendência de Sem, para dizer o seguinte: olha, você vai guardar a religião verdadeira porque de você é que vai vir o Messias. Esse homem chamava Abraão. Então é da descendência de Abraão que vai vir nosso Senhor Jesus Cristo lá na frente. Então são 4.000 anos de história, desde Adão, 2.000 anos até o dilúvio, depois do dilúvio mais de 2.000 anos até chegar em Nosso Senhor. Então são 4.000 anos de história. E de Nosso Senhor para cá são mais 2.000 anos e pouco. Então no total de história da humanidade nós vamos ter aí uns 6.000 anos e com quase 7.000 anos, quase 7.000 anos de história. Nada de 100.000 anos, 150.000 anos, milhões de nada disso. A idade do planeta nós não sabemos, né? A idade da Terra. Mas a história humana a gente pode definir ali. São mais ou menos uns 6.000 anos e meio, para 7.000 anos de história. Né? Não passa disso. Então nós já falamos aqui, né, da doutrina da salvação, né? Então, o indiferentismo religioso provocado pela ignorância religiosa. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês aqui, as pessoas não sabem. Mesmo os católicos vão para a missa, tal, mas não conhecem essa questão. Isso faz a pessoa perder a fé. E o agnosticismo, a palavra agnosticismo significa sem conhecimento. Né? Isso aqui significa sem conhecimento. Para dizer o seguinte, né? Que, ora, Deus não é objeto da ciência. A ciência não tem como provar
a existência de Deus. Então Deus é somente da religião, não tem nada a ver com ciência. Então é impossível o homem conhecer Deus. Ah, é impossível o homem conhecer Deus. Mas como é que vocês explicam que todos os povos, em todos os tempos, né, acreditavam em Deus? Tinha algum Deus para eles acreditarem. Eles vão falar, não, porque isso aí é uma necessidade do homem. O homem, na sua incapacidade de conhecer o divino, ele cria o divino a partir dele mesmo. E depois que ele cria essa divindade a partir dele mesmo, ele projeta essa divindade para alguma outra coisa fora dele, para ele poder adorar como Deus. Então, esse é o agnosticismo, para dizer que, né, que o homem não pode conhecer Deus, daí o homem, então, concebe uma ideia de Deus particular dele própria, e aí você entra no outro erro, que é o imanentismo, né, para dizer que Deus vem do próprio homem. O imanentismo significa isso, né? Deus vem do próprio homem. E por isso todas as religiões, né? Todas as religiões e qualquer religião serve. Porque é uma necessidade do homem. Mas nós já vimos que a necessidade do homem de religião é no sentido de que o homem precisa conhecer a religião verdadeira para ele saber o que fazer para ele poder alcançar a sua salvação. Salvação mesmo, porque nós estamos enfiados num buraco, que é, né, foi o pecado original, que faz a gente ir em direção ao buraco mais fundo ainda. E bem quente lá, que é o fogo do inferno. E a gente pode fazer todo o esforço do mundo, que não vai ser bastante para a gente sair desse buraco aí, sem a graça de Deus. A gente precisa da graça de Deus. O problema é que a graça de Deus estava impossível ao homem por causa do pecado original. Então o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz é o sangue de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, restitui a nós aquela graça que Adão perdeu. Que a gente vai agora no batismo, né? Quando a gente recebe o batismo, imediatamente a gente recebe essa graça. A graça santificante de Deus. E o pecado faz a gente perder ela. O pecado mortal. Por isso que chama mortal, o pecado mortal. O pecado mortal chama pecado mortal porque ele mata aquela graça que você recebeu no batismo. E aí, como é que você recupera ela de novo? Graças a Deus, nasceu Jesus Cristo e deixou outro meio, que foi a penitência, a confissão. Né? E aí você vai lá, cometeu o pecado mortal, faz a confissão, o padre vai te dar a absolvição, a pena que você vai cumprir, e aí a graça santificante, você recupera ela de novo. Então a nossa vida é assim, né? Cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Mas nós temos que, né, procurar o padre, né? Que a gente precisa dele. A gente precisa do padre. Não pela pessoa do padre, mas pelo poder, pela autoridade que foi conferida a ele pelo sacramento da ordem, que ele recebe, né, quando ele se torna sacerdote de Deus. Entendeu? É muito triste quando a gente vê a igreja hoje, né, na situação que está, que não acredita em nada dessas coisas mais, né, e faz com que qualquer pessoa tenha a autoridade para, sem receber o sacramento da ordem, né, para distribuir comunhão e tal. Faz de todo mundo uma espécie de sacerdote, né? Ministro disso, ministro daquilo e tal, né? Não tem mais fé, não acreditam mais. Né? Que Deus, Ele mesmo, deixou meios para a nossa salvação através da igreja e de seus ministros da igreja. Né? Então, conhecendo a doutrina, que é mais importante aqui, né? Essa doutrina da salvação, a gente vai começar a se posicionar diante dessa vida, saber para que caminho que nós vamos seguir. Né? Então, nós temos que, primeiro, né, ter essa doutrina dentro da gente, no nosso coração, na nossa inteligência, para a gente poder viver de acordo com essa doutrina. Essa doutrina aqui é mais importante do que tudo. O inimigo pode te dar tudo, mas se ele não te der essa doutrina aqui, ele não vai dar, né? Lógico que não. Né? O inimigo de Deus não vai te dar essa doutrina. E os inimigos de Deus, que hoje tomando conta da doutrina da igreja, né? Eles não vão te dar essa doutrina.
como aquele pai que você pede pão e te dá veneno, né? Então, nós temos que conhecer essa doutrina aqui, para a gente poder se posicionar diante da vida, né? E essa doutrina, nós temos que ter ela aqui, né? Na nossa inteligência, no nosso coração, o mais profundo da nossa alma, para a gente poder viver de acordo com ela. Isso quer dizer o quê? Como é que a gente pode viver de acordo com essa doutrina? Bom, a gente sabe que tem uma alma para salvar. A gente sabe que tem um céu, que é um prêmio, e tem um castigo, que é o inferno, né? E a gente sabe que o meio de obter esse castigo, de obter este prêmio, é através, né, da maneira como a gente vai se comportar diante dessa doutrina. Ou a gente segue a doutrina, ou a gente não segue. Entendeu? Então, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina, né, que nosso Senhor deixou para a gente seguir aqui, ela não é tão difícil de ser seguida, mas ela se torna difícil por causa de nós mesmos. A gente atrapalha a nossa própria vida. Porque nós temos já, né, os dois inimigos aqui, né? Que é esse mundo que cerca a gente aqui, né, com as suas malícias e tudo mais, né? O demônio, que fica soprando coisa no nosso ouvido, né, pra gente fazer besteira. E nós, que a gente mesmo atrapalha a nossa vida, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade e tal. Então, como é que faz para seguir essa doutrina que Jesus ensinou? São duas coisas que ele pede, basicamente. Dois mandamentos. Amar a Deus, acima de tudo, com todo o nosso entendimento, né? Com todo o nosso coração, todas as nossas forças, né? Amar a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, por esse mesmo amor que nós temos por nós. Essas duas coisas. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Qual é o erro dos modernistas? Os modernistas, eles amam ao homem acima de todas as coisas. E esquece que tem que amar a Deus primeiro. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. Como é que nós vamos amar ao próximo se a gente não sabe nem o que é amor? Deus é amor. Deus é amor, Deus é a fonte de amor. A gente só tem amor porque Deus é amor. Nosso amor é um amor de participação pelo amor de Deus. Assim como a nossa vida é uma vida de participação pela vida de Deus. Nós não temos, né, a vida propriamente. Nós recebemos essa vida de Deus. Porque Deus é que é a vida, nós não somos a vida, né? Nós temos a vida por participação da vida de Deus. Assim também é o amor, né? Então, se a gente não ama a Deus, como vai amar o próximo? Mas a igreja moderna é só amor ao próximo. É humanista. E o outro erro, porque os erros são assim, né? Você fugindo de um erro, você vai cair no radical oposto. Você está fugindo de um erro e você corre o risco de ir para o lado oposto e você cai no outro erro. Porque o erro, ele nunca se apresenta de uma maneira só. Ele se apresenta de duas maneiras. Você já viu a língua da cobra? Como é que é? Assim, né? Aquilo é um símbolo, né, da mentira de Satanás. Satanás é representado por uma serpente, né? Chama língua bífida, né? Então, a mentira que Satanás conta não é de uma maneira só. Ele conta a mesma mentira de duas maneiras bem diferentes. Se você fugindo de uma, você cai na outra. O outro erro é você amar Deus acima de tudo e esquecer do próximo. Tudo para Deus, tudo para Deus, tudo para Deus. O teu próximo está lá te pedindo esmola, pedindo um prato de comida, pedindo um copo d'água, e tu não, eu estou aqui só rezando. Então, esse desprezo pelo homem é outro erro também. Então, são essas duas coisas, né? A gente não pode viver sem caridade. De todas as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Ora, a fé a gente perde quando morre. E você morreu, você não precisa mais da fé. Você já entendeu a realidade sobrenatural. A esperança também não, porque a esperança nossa é aqui nessa vida. Quem morre, ou foi para o purgatório, ou foi para o céu, ou foi para o inferno. Não tem mais esperança de nada. No céu você não tem mais esperança, você já alcançou o objeto dessa esperança, entendeu? E no purgatório, você já sabe que vai alcançar o objeto dessa esperança. E no inferno você sabe que nunca vai alcançar o objeto dessa esperança, então não tem esperança mais. Por isso que na comédia, Divina Comédia, do Dante Alighieri, né?
Está escrito lá na porta do inferno, né? Os que entram aqui podem perder a esperança, né? Da porta do inferno para dentro não tem mais esperança. Agora, a caridade fica no céu, né? A caridade dos santos, né? Então, a caridade é importante. A gente não pode fugir de um erro para cair no outro erro. Tem que procurar manter o equilíbrio ali, né? Muito complicado esse equilíbrio, mas nós temos que nos esforçar para manter esse equilíbrio aí. Então, a parte interna, né? É buscar conhecer a verdade, seguir a verdade, né? Amando a Deus, né? E a gente só pode amar o que conhece e só pode servir bem aquilo que a gente ama. Então, uma coisa está condicionada à outra, né? Para amar é preciso conhecer, para servir é preciso amar. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer Deus. Como é que a gente conhece Deus se a gente não conhece a doutrina de Deus, a religião de Deus? Né? E a religião de Deus, o que ela é diferente das outras religiões? É que ela diz que nós precisamos de um Salvador. As outras religiões dizem que não, que o homem precisa só dele mesmo. A reencarnação, doutrina da metempsicose dos espíritas, por exemplo, né? É isso, né? O homem só precisa dele mesmo. Ele vai reencarnando, vida, né? E vai adquirindo conhecimento até ele sair do ciclo de reencarnação. Então, onde é que entra Jesus Cristo nisso daí? Entendeu? Todas as religiões têm esse fundamento. Né? Falso fundamento, né? E a parte externa, né, é aquilo que nós precisamos demonstrar de alguma maneira, certo? Então, a igreja ensina para nós, né, várias práticas externas de devoção. Por isso que vocês vêm para a escolinha aqui, e aí vocês fazem, né, a oração de joelhos, né, devoção, mostrando tudo direitinho, entendeu? Maneira de se vestir também, né? Com pudor, com modéstia, né? Todas essas coisas, né, fazem parte de um conjunto. O conjunto mais essencial, mais completo, né, é o interno. É o amor a Deus e o amor ao próximo, pelo amor de Deus. Esse é o mais completo. A gente poder viver na graça de Deus. Se a gente conseguir passar essa vida vivendo na graça de Deus, a gente conseguiu. Né? As devoções externas são importantes também. Bom, então nós temos essas maneiras aqui, né, de devoção externa. Né? Culto, as devoções e as imagens. Essa questão do culto aqui é muito importante para vocês combaterem os protestantes. Quando os protestantes falarem as coisas que falam, né? Então, latria, dulia e perdulia. São essas três formas de culto que o católico tem. Latria, dulia e perdulia. A latria é um culto devido só a Deus, porque é culto de adoração. Os protestantes confundem, né, esses outros dois que nós temos, desses outros dois cultos, dulia e hiperdulia, eles confundem isso e dizem que nós somos idólatras. Então vou explicar aqui, né, as diferenças para vocês entenderem. Né? Então, latria é o culto de adoração que nós temos só com Deus. Nenhum católico é estúpido o suficiente para, né, fazer uma imagem de pedra e atribuir a essa imagem dons divinos, como se essa imagem, né, fosse o Criador do céu e da terra e vamos aqui adorar essa imagem e tal. Não. Os protestantes são iconoclastas. Iconoclastas. Né? Essa iconoclastia também foi causa do cisma do Oriente, que aconteceu, né, quando a igreja de Bizâncio, daquela parte oriental do Império Romano, se separou da igreja católica. Uma das causas é essa questão da iconoclastia. Eles não queriam imagens. Para de gravar? Parou mesmo? Aperta de novo. Deixa eu ver. São... Deixa o meu relógio parou também. Ah, não, estão 12 aqui, 2 e 16. Pode, tá dando não pra gravar não? Deu de novo?
Então, Para, ó, é impossível gravar. vê se está aberto aí o